Meus irmãos, bom dia. Mais uma vez eu aqui nesta manhã estou aqui para vos trazer uma palavra da parte de Deus. E a temática que nós vamos hoje trazer para os irmãos, para a nossa meditação e deleite espiritual, ela se encontra na terceira carta de João, capítulo 1, verso 10. E se você tiver uma Bíblia aí, juntamente com você, do seu lado, abra sua Bíblia conosco e vamos fazer uso da palavra de Deus. Esta palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E para a glória de Deus, para a honra do nome do Senhor, nesta manhã eu quero que esta palavra encontre guarida nos seus corações, que você possa nesta manhã dar atenção a esta palavra, que você possa priorizar esta palavra e colocá-la em prática na sua vida, entendendo que Jesus, ele tem o maná, ele tem pão, ele tem água, ele tem o pão da vida. E nesta manhã nós vamos meditar no pão da vida, que é a sua palavra. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Pois todas as coisas foram feitas pelo seu intermédio, e nada do que foi feito se fez sem que Deus o criasse. Então eu quero dizer para você que nesta manhã nós vamos meditar no pão da vida, que é esta palavra inerrante, infalível, imutável, palavra de Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus na terceira carta de João, capítulo 1, verso 10, que diz assim: se alguém vem ter convosco e não vos traz esta doutrina, não recebais em sua casa e nem tampouco saudais. A temática que nós vamos tratar hoje é: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre segundo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz de Jesus Cristo, que essa paz ela possa habitar e reinar nos vossos corações, e vamos meditar nessa palavra. Então a nossa temática é esta que eu acabei de falar: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre segundo a palavra de Deus, né? A referência se encontra na terceira carta de João, capítulo 1, verso 10, né? Então primeiro tópico que nós vamos trazer nesta manhã é 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. E nós queremos trazer um subtema para esta palavra, né? Púlpito de igreja é lugar de doutrina, é lugar de ensinamento. Então, vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, que diz assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. E se alguém administre segundo o poder de Deus. Dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, a palavra doutrina significa ensinamento, e nós temos que estar atento ao ensinamento da palavra de Deus. Uma igreja que não tem doutrina, que não tem ensinamento, ela é uma igreja onde os cristãos são fracos.
estão fracos, precisando comer do maná, precisando se alimentar deste pão da vida que é a palavra de Deus. Então, Paulo fala a Timóteo o que convém a sã doutrina. O que convém a sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, versículo 4, é soberbo, nada sabe, mas delira, acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Versículo 5, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então devemos entender que a sã doutrina, a palavra de ensinamento, ela vem para nos moldar, ela vem para nos trazer conhecimento acerca das Escrituras. João capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então, se o apóstolo João, ele nos recomenda para que nós venhamos examinar as Escrituras, para que nós venhamos nos alimentar desta palavra, para que nós venhamos viver esta palavra, primeiro nós precisamos viver para depois nós pregarmos. Porque o que adiantará estarmos no púlpito da igreja pregando a palavra, mas não estamos vivendo, nós somos hipócritas. Então, para que nós não venhamos em cair neste erro gravíssimo, nós venhamos primeiro viver a palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, Paulo fala a Timóteo o que convém a sã doutrina. Quem prega a Bíblia fala no púlpito da igreja. E dessas palavras que vem debate e a inveja e argumentos. A igreja no primeiro século, ela era moldada pela doutrina. Hoje, cada um está pregando o que estuda e sabe. Mas nós, apesar de termos uma gama de conhecimento teológico, são várias linhas de pensamento teológico, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, nós não podemos acrescentar e nem aumentar aquilo que a Bíblia não diz. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É a recomendação de Paulo a Timóteo. Então, será que nós temos cuidado da doutrina que temos pregado, daquilo que temos visto e ouvido acerca das coisas do reino celestial? Então, Paulo escreve a Timóteo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo diz assim: persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, se nós tivermos realmente cuidado de ouvir a sã doutrina e colocarmos ela em prática, vivermos ela primeiro dentro da nossa casa, porque a igreja começa dentro de casa, e se não vivermos esta palavra dentro de casa, não adiantará estar no púlpito da igreja pregando e ensinando. O que vamos pregar e o que vamos ensinar se nós não estamos vivendo? Então, a palavra sã no grego significa saudável, curado, não contaminado por outras ideias. Hoje, nós temos visto pessoas que estão contaminando o povo de Deus
com seus ensinamentos enganosos. Então temos que tomar muito cuidado. Que cuidado é esse? A Bíblia nos adverte acerca dos falsos profetas, acerca dos falsos mestres. Nós temos que tomar cuidado, para que nós não sejamos enganados. Mas, se nós estamos nos alimentando da sã doutrina, se nós temos um pastor, então a palavra que eu quero deixar para você: esteja aos pés do teu pastor, esteja te alimentando, porque esse pastor, ele foi instrumentalizado e capacitado pelo bom pastor, e ele